Olá, irmãos e irmãs, como vocês estão? Estamos aqui mais uma vez, para juntos estarmos adorando o nosso Deus. Nós temos uma meditação numa palavra que foi forte, assim, falou forte no meu coração. Incrivelmente, irmãos, falou assim no meu coração de uma forma tão lúcida, tão transparente, tão verdadeira. E quando eu meditei nessa palavra que a gente vai meditar nesta noite, o Senhor falou tão forte no meu coração, e eu espero que Ele fale forte também no teu coração, que essa verdade, que é uma verdade que liberta, possa libertar as nossas vidas de todas as coisas que ainda precisa de libertação, de todas as coisas que ainda precisa ser encaixada direção, ser dado direção, que o Senhor possa realmente, nesta noite, trazer uma transformação, algo que a gente espera, ou até que a gente nem acredita mais que possa acontecer na nossa vida, mas que essa palavra possa destravar esse encaminhamento e que Deus possa comunicar aos nossos corações essa verdade. Curve as suas cabeças agora e vamos fazer uma oração em reverência ao nosso Deus, Santo Deus e Pai poderoso, Deus da terra, Deus dos céus, Senhor, Pai da eternidade, nós te damos graça. Nós reconhecemos o teu senhorio e dizemos que nós somos felizes, Pai, por estarmos contigo. Somos felizes porque o Senhor é o nosso Senhor. A palavra fala que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E o Senhor é o Senhor da nossa nação, é o Senhor da nossa vida, é o Senhor, Pai, de todas as coisas que nós venhamos a intentar, a pensar, de toda a nossa caminhada, o Senhor é Senhor, e é a Ti que nós damos toda a honra e toda a glória nesta hora. Pedimos que o Senhor nos dirija neste momento, Pai, e que essa palavra verdadeiramente possa transformar a nossa caminhada, transformar a nossa vida, transformar o nosso pensamento, o nosso entendimento. Para a glória do Teu nome, Pai, nós oramos agradecidos, Te engrandecemos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Eu queria meditar com os irmãos sobre um texto. Na verdade, é um contexto, mas o texto que eu queria ler agora, nesse momento, que você tiver com a sua Bíblia aberta aí, abra aí no livro de Lucas. Nós vamos trabalhar nesse livro hoje, E no capítulo 14, no verso 28 em diante, a gente tem um texto que fala assim, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como que a acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem, comece a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar, Aqui esse texto, em Lucas, são palavras do nosso Senhor Jesus, E está nos trazendo aqui uma indicação que deveria, ser uma verdade, que todas as vezes que a gente fosse iniciar um projeto na nossa vida, que a gente parasse, primeiro para planejar, e verificar os nossos recursos e só então iniciar essa empreitada, Ou seja, não iniciar para depois no meio do caminho você avaliar os seus recursos, avaliar as suas condições, E aí nesse texto, meditando nele, eu achei bastante interessante, porque ele se aplica para todas as áreas da nossa vida, espiritual, a nossa vida aqui nesta terra, a nossa caminhada aqui na terra, até para os nossos projetos pessoais, nossos objetivos. Tem um princípio aqui, trazido por Jesus, que é o da antecipação, do planejamento, da organização, para que a gente inicie as nossas empreitadas e para que a gente se encaminhe, E quão bom é, irmãos, você andar em segurança, Quão bom é você iniciar, por exemplo, uma obra, para construir uma casa, você ter um projeto, você ter os recursos materiais, E não faltar qualquer recurso, e você iniciar a tua obra e terminar até o último minuto, Até a última parte da construção, você tendo os recursos, Isso aí é muito bom, é muito agradável, traz muita segurança, Traz muita paz, não é isso? Quando a gente faz as coisas
direcionadas, ordenadas, traz muita paz para a nossa vida, né? E é bom você realizar projetos com segurança, né? Ao contrário, quando você não tem segurança, quando a gente inicia o projeto e depois a gente vai verificar os recursos e realmente os recursos são escassos, né? A gente vai aos trancos e barrancos com muita dificuldade, por etapas, né? E isso nos traz muito cansaço, fadiga, né? Muita insatisfação. Isso é real, né? Então, são duas coisas. Uma é quando a gente planeja e realmente a gente tem os recursos para iniciar uma caminhada. E a outra é quando a gente vai para ver como vai terminar, né? E aí a gente, no caminho, é que a gente vai vendo que a gente não tinha os recursos. E para gerar esses recursos é que vem aquela tribulação, cansaço, né? Aquela amargura, aquela pressão, né? Coisas que vai nos desanimando na caminhada. Então esse é o ensinamento de Jesus, é um ensinamento bíblico, né? Para que a gente não venha no final fazer como ele diz, dizendo, esse homem começou a edificar e não pôde acabar, né? Ou seja, começou o projeto e não pôde terminar, né? Duas lições aí. Primeiro que quando a gente começa o projeto e não termina, todo o tempo que a gente desprendeu nesse projeto foi tempo perdido. A gente poderia estar colocando força e recursos em outras coisas, né? E aí a gente colocou nesse projeto, aí já parte para outro, né? Para iniciar outro projeto também sem planejamento, muitas vezes. E aí bota força e nunca as coisas acontecem. E nunca a alegria é plena, e nunca a satisfação é plena, né? Mas essa segurança nos traz essa satisfação e essa alegria, né? E Jesus veio para nos ensinar isso também. Mas transportando toda essa introdução para a nossa vida cristã, para a nossa vida espiritual, né? É bom, irmãos, andar com Cristo, porque sempre Ele nos dá segurança, né? Como esse texto que Ele traz aqui em Lucas, né? As próprias palavras dele nos instruindo acerca dessas coisas, né? Ele sempre nos dá segurança, irmãos. A gente já sabe o início da nossa caminhada com Cristo. A gente já sabe quando a gente começa o caminho que nós vamos percorrer e Jesus é tão leal, é tão verdadeiro, né? Que Ele fala, inclusive, que nós teríamos aflições, né? E aí a gente não está imune, ninguém está imune, né? A aflições, a dissabores na caminhada, né? Mas Ele também nos dá uma segurança tão forte, né? De que Ele venceu e nós também venceremos, né? Eu gosto muito da palavra quando ela fala assim, com a força que Cristo nos dá, né? Nós podemos enfrentar qualquer situação, né? Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, né? E Jesus Cristo nos trazendo instruções, né? E aí, quando a gente abre a palavra de Deus e vai ler Lucas, no capítulo 21, Jesus Cristo nos trazendo instruções acerca do fim dos tempos, né? É tão forte, irmãos, é tão verdadeiro e é tão seguro, né? Eu me sinto num porto seguro, por quê? Porque eu posso estar caminhando no meio de um caos, né? Eu posso estar tendo vários relatórios que não são conformes eu gostaria de estar vendo, situações que eu não gostaria de estar vendo, eu estou vendo, né? Situações que não agradam o nosso coração, muitas vezes a gente está vendo, né? Mas uma coisa é certa, irmãos, e é real, e é coisa para que a gente se apegue e confie, que não será fácil o final dos tempos, né? E nós estamos, né? E se encaminhando nesse final, não sei quando será, né? Porque também a mim não compete saber estas coisas, né? Mas eu sei que na segurança que o nosso Senhor Jesus nos dá, na segurança, né, que Ele passa para nós, Ele diz assim, ó, que nós devemos estar atentos aos sinais. Né? Quando você lê o capítulo 21 de Lucas, Jesus está exatamente falando sobre isso. Fique atento aos sinais, né? Quando você observar ali a figueira dando folhas, né? Você vai saber, logicamente, que está perto o verão, né? Ou seja, a natureza nos dá os sinais. Quando você observa aí
as estações, né? Você vê, ó, quando vai chegar o inverno, a gente já sabe, né? O tempo de frio, o tempo ou o verão com o sol, ou a primavera, né? Com as flores, o outono, né? Todas as estações, ela tem os seus sinais, né? E Jesus nos ilustra muito bem quando ele fala da figueira. Quando você observar esses sinais acontecendo, você vai saber que o verão está chegando, né? E aí ele está falando de sinais, está falando de orientações para que a gente consiga interpretar os tempos e as estações, né? E eu estava conversando com um amigo meu, que ele é judeu, né? E ele está aqui no Brasil, mas ele tem dupla cidadania, né? E ele gosta muito de Israel, né? Ele estava falando sobre esses acontecimentos que estão ocorrendo no Oriente Médio, né? Acerca dessa ascensão aí de governos assumindo governos terroristas, né? Como foi a ascensão agora do Talibã, de outros governos, né? E ele estava me dizendo assim, Cristiano, o pessoal está muito preocupado, né? O povo está muito preocupado em Israel, porque com essa transição de governo americano, né? As tropas americanas saíram, os Estados Unidos não estão mais tão incisivos lá naquela região, e isso é prejudicial para o povo de Israel, porque toda aquela região ali tem desejo, né, vontade de atacar Israel, de acabar com o Estado de Israel, né? E aí, irmão, quando ele falava isso, né, falando assim do Irã, o Irã está se armando para atacar Israel, agora com essa ascensão de mais um governo aliado ao governo socialista, né, extremista, né? Eles se preocupam com essas coisas, né? Porque eles sabem que a qualquer momento toda aquela região pode se virar ali para fazer um ataque a Israel, né? E aí seria muito ruim, né? E aí você lê nesse capítulo 21 aqui de Lucas, né? Jesus está nos instruindo sobre essas coisas para nos dar segurança, né? Para nos dar informações suficientes para que a gente possa se encaminhar. E ele fala sobre essas coisas, ele fala assim, olha, quando você vê Israel cercado de todos os lados, né? É um sinal, né? Eu vou até pegar a Bíblia aqui para a gente ler aqui no capítulo 21. Ele fala aqui no verso 20, ele fala assim, ó: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabereis que é chegada a sua desolação, né? E esse é um sinal do fim, né? O sinal do princípio das dores, é um final dos fins, né? Dos tempos, né? E é exatamente esse cenário que nós temos visto hoje. Jerusalém, Israel está cercado, né? De forças inimigas que querem destruí-lo, que querem avançar sobre o território de Israel, né? Então esse aí é um grande sinal. A gente pode observar, né? Porque anteriores a esses, Jesus fala, olha, se você vê guerra, rumores de guerra, nações contra nações, terremotos, pestes, né? Eu acho que até pandemias, incluídas aí nessas pestes, né? Pandemias, enfermidades, essa mortandade, todas essas coisas acontecendo, ainda não é o fim, né? E um grande sinal do fim é quando você vê a nação de Israel, vê Jerusalém cercado por todos os lados, né? É um grande sinal do fim, né? Então nós estamos aí vendo essas coisas acontecendo e forte, né? Mas essas coisas aí é que eu entro naquele texto que a gente iniciou, né? De quando você tem os recursos para iniciar um projeto, e aí você tem recursos que te garantam até o final, você faz com tranquilidade, com paz, né? Com muita paz, com muita tranquilidade e até com alegria, né? Você edifica, você toca o seu projeto, né? E irmãos, é essa palavra que eu quero trazer para você, que você tenha segurança, confia nos recursos que Deus colocou nas suas mãos, colocou nas nossas mãos, confia na segurança, porque não tem erro, não tem furo, né? Deus é contigo. Jesus, ele morreu na cruz ali para nos trazer essa redenção, para nos trazer nesse tempo aí de aflição, nos trazer refrigério, nos trazer segurança.
Outros podem até não saber como vai terminar todas as coisas, mas nós sabemos, porque nós temos uma confiança que o Espírito Santo deposita aqui dentro, ó, e ela tem que ser todos os dias declarada pela nossa boca, essa confiança, que nós confiamos no Senhor Jesus, nós confiamos no sacrifício de Cristo na cruz, nós confiamos no nosso Deus e no plano de salvação dele. Então não se entristeça, não se amargure, confia no Senhor. A palavra fala, esse texto fala de Lucas 21, né? Que as coisas estarão tão terríveis que até homens, né? No verso 26, homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, né? Ou seja, tantas coisas terríveis que chegar ao extremo das pessoas desmaiarem de tanto terror, irmãos. Coisa terrível, né? Mas o que eu quero deixar para você não é ansiedade, nem angústia, nem preocupação. O que eu quero deixar para você é um sentimento de vitória, de que Deus é contigo. E aí continua esse texto, aí Jesus fala, então verão vir o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e glória. No meio de todas essas coisas, de todo esse caos, né? Você que edificou sua casa sobre a rocha, que confiou nos recursos que o Senhor colocou nas suas mãos, colocou na sua vida, que desempenhou aquilo que Deus esperava de você nessa caminhada, né, irmãos? E é forte isso, né? Porque nós iremos ver, então, quando todos estiverem no caos, todos estiverem sem esperança, todos estiverem sem recursos para passar por esse tempo, você que está cheio, que está pleno de todos os recursos que Jesus já depositou na tua vida, no teu coração, então você vai olhar para o céu e vai ver o Filho do Homem, vai ver Jesus descendo com poder e glória. E a Bíblia fala, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Quando todas essas coisas estiverem acontecendo, ao invés de você estar atribulado, angustiado, aflito, preocupado, você tem que se alegrar, regozijar, porque a vossa redenção está próxima. Glória a Deus. Você pode dizer assim, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus, né, irmãos? É tremenda a palavra do Senhor, é tremenda as garantias que Deus nos dá. Nos faz duas advertências, por óbvio, né? E nós não podemos deixar de falar nesse texto. São duas advertências que servem para nós, que somos os cristãos, que somos os remidos, que somos os salvos, que somos aqueles que vamos olhar para cima e vamos nos regozijar, porque a nossa redenção está próxima. Mas ele diz assim, ó, cuidado, acautelai-vos, no verso 34, acautelai-vos por vós mesmos, para que não aconteça que vossos corações se sobrecarreguem. Acautelai-vos de vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem. E aí eu faço um parênteses, porque nós temos visto alguns dos nossos irmãos, aqueles que têm essa garantia eterna, esses que têm a redenção garantida em Cristo, e estão mudando a sua mirada, estão mudando a sua visão, o seu foco, estão deixando os corações sobrecarregarem daquilo que Deus não quer. E ele fala, acautelai-os para que não sobrecarreguem de quê? De glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. Glutonaria, embriaguez e cuidados da vida, sabe, irmãos? Isso representa um sistema de engano, de lúdico, né? De entretenimento, para tirar o nosso olhar, o nosso foco daquilo que é real, que é verdadeiro, e aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, cuidado, acautelai-vos, passe em revista a tua consciência, a sua vida, e observe se essas coisas não estão tirando o seu foco, não estão roubando o tempo de Deus, se nós não estamos priorizando coisas que não são espirituais em detrimento de coisas espirituais. Ele fala nesse verso 34, acautelai-os para que não sobrecarreguem de quê? Glutonaria, embriaguez e dos cuidados da vida. E aquele dia vos pegue de surpresa como uma armadilha.
pois cairá sobre todos os que habitam. Para que esses dias não nos peguem de surpresa, né? E a gente esteja com a nossa mente, com a nossa caminhada, com as nossas forças, com as nossas ações voltadas, focadas para coisas que não nos deixam ver os sinais que Jesus está comunicando aos nossos corações e às nossas vidas. Irmãos, não seremos pegos de surpresa, mas não porque nós somos vigilantes por nossa própria conta. Nós sabemos que nós somos vulneráveis e como Jesus Cristo saía para orar e deixava os discípulos ali orando, e quando ele voltava ele pegava os discípulos dormindo, e por várias vezes isso acontecia, os discípulos eram orientados, eram exortados, né, para que permanecessem em vigilância, para que permanecessem em oração, permanecessem firmes, mas quando Jesus voltava de novo, lá estavam eles dormindo. Então todas essas coisas é libertador para as nossas vidas, é Jesus dizendo: acautelai-vos, vigiai-vos, passe todos os dias em revista a sua consciência, verifique se essas coisas que foram ditas aqui não estão assumindo lugar, posição no teu coração e tem roubado uma posição que o Espírito já colocou dentro do teu coração para te encaminhar numa caminhada, para que quando chegue esse dia nós estejamos alertas e prontos para olhar para o alto e observar a redenção, o Filho do Homem descendo sobre a nuvem com poder e glória e vindo na nossa direção, porque é chegado o dia da nossa redenção. Eu queria finalizar meditando com os irmãos um texto que está aqui em Lucas 21, e nós vamos finalizar com esse texto, no verso 3, né? Fala sobre uma oferta que a viúva trouxe, né? A viúva estava ali no meio de pessoas, né? De status, pessoas de influência, os ricos ali daquela sociedade, né? Pessoas que tinham posses, que tinham condições, né? De manutenção, né? Da obra de Deus, pessoas que tinham muitos recursos financeiros, né? Estavam ali reunidos todos no mesmo lugar. E Jesus estava observando aquela reunião. E aí ele observava que muita gente ia lá e botava muita quantia, muitos recursos no gasofilácio, ofertando para estar patrocinando a obra de Deus, né? Para estar mostrando ali que eles estavam chegando juntos, estavam fazendo jus ali naquela reunião, naquele momento ali, né? E aí quando Jesus está assuntando para aquelas coisas, aparece uma viúva, né, que a Bíblia fala aqui nesse verso 3 do capítulo 21, e com poucos recursos, né, no meio daquela multidão de pessoas com recursos, aparece aquela viúva ali despretensiosa, com a moeda, né, e deposita no gasofilácio, né. Eu imagino ali quando ela bate aquela moeda no fundo ali do gasofilácio, se fosse de madeira, aquele barulho seco, né, pum, uma moeda batendo, né. E aí quando você viu os ricos, as pessoas de condições, jogando ali as cédulas, né, de 100 reais, de 200, não sei, daquela época, né, aí pá, um som bonito, né, das notas batendo, e aí as pessoas muitas vezes se alegrando, olha, o fulano de tal foi ali, jogou um bolo de dinheiro no gasofilácio, né, não sei quem jogou uma fortuna em ouro, outros levaram e depositaram, né? E aí levanta a viúva, né? Joga uma moeda, que é isso, gente, né? Aí Jesus Cristo vira aqui nesse verso 3, fala assim: em verdade vos digo que esta viúva pobre Deus deu mais do que todos estes deram como oferta daquilo que lhe sobrava, mas esta da sua pobreza deu todo o sustento que tinha, né? Então Jesus Cristo exalta o ato daquela viúva, né? E aí muita gente pode não entender, né? Mas o reino que nós vivemos, esse reino que Jesus Cristo estabeleceu, ele é diferente, né? Do reino, do império de trevas que domina esse mundo. Então quando você olha, né, com seus olhos
Às vezes você vê recursos financeiros, às vezes você vê riqueza, às vezes você vê poder, né? E a gente se encaminha na direção de todas estas coisas e coloca força, né? E busca e trabalha para que essas coisas aconteçam. Todas estas coisas não são coisas que enchem, eu falo agora com convicção, baseado no texto bíblico, não são coisas que enchem o coração de Deus, que enchem os olhos de Deus. Não são as coisas que Deus olha e nos dá um like e diz, olha, tá de parabéns porque conseguiu, né? Mas quando a gente vê Jesus exaltando a oferta dessa viúva pobre, nos comunica uma coisa forte aos nossos corações, que é o que? Irmãos, precisamos ter essa consciência de que Deus, quando Ele olha para mim, quando Ele olha para você, Ele não busca que a gente realize grandes coisas, que a gente extrapole o caminhar médio, né? Que a gente seja excelente em todas as coisas ou nessas coisas, né? Mas Ele olha a pureza, a sinceridade do nosso coração. E nesse texto, quando Ele contemporiza esta oferta trazida pela viúva, nos mostra que Deus não está preocupado na quantidade de recursos que a gente tem e que vai depositar no gasofilaço. Pelo contrário, Deus se agrada da pureza, da verdade, da humildade. E Ele se agrada quando eu tiro da onde eu não tenho, eu tiro o melhor de mim e oferto para Ele. Ele não olha para a quantidade de recursos financeiros, porque Deus é o dono do ouro e da prata, irmãos. Nada é nosso, nada do que eu tenho pode surpreender a Deus, de tal forma que Ele fale, uau! Não, irmãos, Ele é o dono de tudo, Ele é o dono do universo. Ele quer extrair uma gota, uma moeda de devoção verdadeira, de verdade, de dentro de nós, de uma caminhada simples, mas objetiva, reconhecendo o sacrifício de Jesus, reconhecendo que Jesus morreu na cruz para nos dar libertação e vida. Então que nós possamos, irmãos, entender que Deus habita na simplicidade e que nós possamos ser simples nessa caminhada e que nós possamos agradar o nosso Deus antes de todas as coisas, agradar o nosso Deus, e que Deus possa, por misericórdia e por amor, nos conduzir nesta caminhada e que o nome dele seja exaltado em todas as coisas na nossa vida. E ainda quando nós tivermos poucos recursos, do pouco que nós possamos ofertar para Deus, porque a Ele toda a honra e toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Que o Senhor aplique em nossos corações essa palavra, que nós possamos meditar nestas coisas e que nada que tenha no mundo possa nos atrair mais do que o Evangelho, mais do que o caminhar com Cristo, mais do que uma vida devotada à presença dEle. Em nome de Jesus, fiquem na paz em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Obrigado por esta reunião. Obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor deposita em nossas vidas. Que o Senhor possa ser o primeiro, ser o único, ó Deus, em nossas vidas, e que nós possamos amar a Ti sobre todas as coisas. Glória, honra e louvor seja dado a Ti. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo e o poder, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo habite em nossos corações, habite nos corações de todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Então que você tenha uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana diferente, uma semana na presença do Senhor, uma semana onde, irmãos, você esteja revigorado, fortalecido a despeito de qualquer circunstância, que o Senhor acalme seu coração, a sua mente, te empodere, te encha de força, que você possa romper em fé, caminhar em fé, sabendo que breve, próximo está a sua redenção. Amém? Fiquem na paz e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.